Muitas pessoas digitam aqui nos comentários quando eu trago vídeos sobre debates da seguinte maneira: por que esses pregadores não debatem com pessoas intelectualmente preparadas? Por que não enfrentam professores ou indivíduos com formação acadêmica? Bem, no vídeo de hoje temos exatamente isso. Cliff, o pregador, está conversando com um professor altamente qualificado, que faz perguntas desafiadoras e complexas, e as respostas de Cliff são impressionantes. Mal posso esperar para que vocês assistam e se surpreendam até o final. Geralmente vemos debate de professor com aluno, porém hoje é diferente. Veremos um debate de um professor para outro professor universitário. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para ver outros vídeos como esse e ativar o sininho das notificações. Vamos ao debate. Sua ideia de que, através da reflexão, podemos identificar princípios de bondade e justiça que promovem o bem-estar humano é interessante. Porém, é exatamente essa lógica que me faz questionar o Deus descrito na Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio 26:17, vemos Deus ordenando que Moisés e os israelitas eliminem os cananeus. À luz da justiça que você defende, considero o Deus bíblico um tirano imoral. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso antes de seguir com outros pontos. Se Deus não existe, o mal triunfa no fim. Sou profundamente grato por acreditar que haverá um julgamento final e que o mal será derrotado. Essa certeza é um fundamento da justiça. Mas você está reconhecendo, então, que Deus ordenou essas ações? Você não está negando que ele instruiu Moisés a fazer isso, certo? Vamos começar por aí. Deus utilizou os israelitas como instrumentos de julgamento contra os cananeus. Isso inclui mulheres e crianças? Você está realmente defendendo que o genocídio de um povo foi legitimado por Deus? Afirmar isso é, para mim, uma contradição direta com a ideia de bondade que você descreveu. Se Deus é bom, ele não poderia ter dado essa ordem. Refletindo sobre os próprios princípios de justiça e moralidade que você valoriza, eu questiono a visão bíblica de Deus e a considero uma construção falha. Você está tão comprometido em associar a justiça ao Deus da Bíblia que parece incapaz de criticá-lo, mesmo quando a própria concepção desse Deus apresenta contradições e injustiças. Isso, para mim, é idolatria. Isso não é verdade. A mensagem da Bíblia, do início ao fim, é clara. Deus é bom. Sua bondade é demonstrada tanto em seu amor e perdão aos pecadores, quanto em sua justiça, que exige a punição das injustiças cometidas. E a imoralidade? Se Deus escolhe julgar os Estados Unidos, os assírios, os babilônios, os cananeus, ou se Deus escolhe julgar os judeus e levá-los ao cativeiro pelas mãos dos assírios e dos babilônios, como ele fez, não há nada de injusto nisso. Há uma consequência para nossas decisões. E se nossas decisões incluem perpetuar o sacrifício de crianças e oferecer bebês em altares, como os amalequitas e os cananeus faziam, é prerrogativa de Deus julgar essas pessoas por sua maldade. O genocídio em nome desse Deus pode ser legítimo se Deus o ordenar. Deus deu aos amalequitas e cananeus 400 anos para se arrependerem de sua prostituição cultual e do sacrifício de crianças nos altares. Eles escolheram não se arrepender. As mulheres e as crianças tiveram ampla oportunidade de fugir, mas, em sua maioria, foram os homens que escolheram assassinar os israelitas, o que levou à sua aniquilação. Sim, você está certo. Os israelitas foram ordenados a eliminar também as mulheres e crianças que não mudassem ou fugissem. Isso aconteceu na época de Noé, com o dilúvio. Obviamente, mulheres e crianças morreram. Aconteceu também durante essas guerras. Cliff apresentou esse ponto de forma clara e direta. Vejamos, Deus ordenou aos israelitas que eliminassem os cananeus. Mas muitos esquecem que isso não foi uma decisão impulsiva ou arbitrária. Deus deu aos cananeus séculos para que se arrependessem de suas práticas perversas, mas eles persistiram na idolatria e no mal. Então, Deus utilizou os israelitas como instrumento de julgamento para remover aquele povo corrupto da terra. Curiosamente, essa indignação parece seletiva. Ninguém se revolta contra os cananeus por sacrificarem seus próprios filhos a deuses falsos, mas há quem critique Deus por intervir contra eles. O ponto crítico dessa discussão é: com base em que padrão moral o ateu condena Deus?
Se eles utilizam a moralidade humana como referência, então tudo se resume a uma questão de preferência pessoal. Eles podem não gostar do que Deus fez, mas isso não torna a ação objetivamente errada, apenas vai contra suas opiniões. Por outro lado, se apelam para padrões morais absolutos, implicam a existência de um Deus que define esses padrões. E se Deus realmente existe, que autoridade temos para julgá-lo? Você concorda com isto? E sobre Gênesis 9:11, quando o filho de Noé viu sua nudez e foi amaldiçoado, Deus disse que seus descendentes seriam escravos de seus irmãos, Jafé e Sem. Isso está correto? Sim, os filhos de Noé eram 3. Um viu a nudez do pai, e então Noé o amaldiçoou, dizendo que seus descendentes seriam escravos dos irmãos. Essa maldição não legitima essencialmente a escravidão de um grupo inteiro de pessoas? Não, absolutamente não. Não sei qual Bíblia você está lendo. Estou lendo a sua Bíblia. Estou citando a sua Bíblia. E você não está reconhecendo que é isso que ela diz. A Bíblia não condena um grupo de pessoas à escravidão por toda a eternidade. Então como você chama isso de justo? Vamos olhar para isso, por favor. Ah, e também tenho que falar sobre a escravidão no Novo Testamento. Mas vou esperar por isso. Está em Gênesis 9, começando no versículo 24. Quando Noé acordou do seu vinho e descobriu o que seu filho mais novo lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, o mais baixo dos escravos será para os seus irmãos. Isso não está condenando uma raça. É muito específico. Maldito seja Canaã, o mais baixo dos escravos será para os seus irmãos. Mas quem é Canaã? Ele é um dos filhos de Quem, não é? Por que Canaã pagaria pelos pecados de seu pai? Que tipo de justiça é essa? Filhos frequentemente sofrem pelas decisões erradas de seus pais. Jesus foi questionado: Este homem está doente por causa dos pecados de seu pai? Jesus respondeu: Não. O ponto é que filhos de alcoólatras sofrem pelas escolhas de seus pais. Filhos de pais divorciados sofrem pelas decisões irresponsáveis deles. E você está certo. Muitas crianças, incluindo as de Canaã e de Cam, sofreram pelas decisões irresponsáveis de seus pais. Tudo bem. Vamos ao Novo Testamento. Você conhece os nomes Richard Furman, Henry Thornwell, Robert Louis Dabney? Esses grandes teólogos do Sul, quando estavam debatendo a questão da escravidão, disseram: Vamos nos ater à Bíblia, porque tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, de fato, legitimam a instituição da escravidão. Pedro orienta os servos a se submeterem aos seus senhores, mesmo que estes sejam injustos. Isso poderia ser interpretado como um endosso à escravidão? Alguns teólogos do sul dos Estados Unidos acreditavam que sim, e chegaram a usar passagens bíblicas para legitimar a prática. Outro ponto levantado contra Deus é o fato de que, embora a Bíblia não institua a escravidão, também não a condena explicitamente. Contudo, é importante observar que a escravidão mencionada na Bíblia era predominantemente uma forma de servidão contratual, distinta da escravidão racial que ocorreu na América. Em Êxodo 21:16, por exemplo, há uma clara proibição contra o sequestro e venda de pessoas. Quem sequestrar alguém para vendê-lo ou retê-lo como escravo será condenado à morte. Além disso, as leis bíblicas ordenavam que os servos fossem libertos no 7º ano de serviço e recebessem provisões para recomeçar suas vidas. Curiosamente, o mesmo texto bíblico que foi usado por alguns para justificar a escravidão também inspirou o movimento abolicionista com sua base moral e espiritual. No contexto do Império Romano, a escravidão era mais semelhante a um contrato de trabalho forçado, sem qualquer ligação racial, diferente da escravidão racista que prevaleceu no sul dos Estados Unidos. Nas cartas de Paulo, ele não encorajou revoltas de escravos contra seus senhores, mas apresentou princípios que, ao longo do tempo, fomentariam a abolição da escravidão. Por exemplo, na carta a Filemon, Paulo pede que um escravo fugitivo seja tratado como um irmão em Cristo, e não como mera propriedade. Embora Paulo não tenha promovido revoluções imediatas, ele lançou as bases para transformações sociais significativas. O movimento abolicionista, liderado por cristãos nos Estados Unidos, é uma prova de como esses princípios ganharam força ao longo do tempo, pois tanto o Antigo quanto o Novo Testamento reconhecem a existência da escravidão.
Eles argumentaram que os abolicionistas estavam importando princípios racionalistas, iluministas e humanistas seculares para justificar a abolição da escravidão. Parece-me que sua defesa da razão, algo que admiro, contradiz sua submissão devota a um texto bíblico que, em certos casos, parece apoiar instituições que vão contra a moralidade e a razão. Os teólogos do Sul lembraram aos abolicionistas do Norte que estes não estavam se baseando estritamente em princípios bíblicos, pois tanto o Antigo quanto o Novo Testamento reconhecem a existência da escravidão. Eles argumentaram que os abolicionistas estavam importando princípios racionalistas, iluministas e humanistas seculares para justificar a abolição da escravidão. Parece-me que sua defesa da razão, algo que admiro, contradiz sua submissão devota a um texto bíblico que, em certos casos, parece apoiar instituições que vão contra a moralidade e a razão. Esses teólogos claramente interpretaram as Escrituras de forma equivocada para sustentar seus próprios interesses. É como pastores corruptos que exploram a fé das pessoas para enriquecer. Isso não é seguir a Bíblia, é manipulá-la. Sua explicação sobre Gênesis e Moisés foi interessante. Você admitiu que genocídios podem ser justificados quando ordenados por Deus, já que algumas culturas eram extremamente perversas e precisavam ser eliminadas. Achei sua resposta honesta, mas também profundamente perturbadora. No entanto, acredito que, quando nossos princípios morais entram em conflito com textos religiosos, seja a Bíblia cristã, o Tanakh ou o Alcorão, devemos ter coragem de questionar. Se Deus nos ordena matar, não podemos simplesmente obedecer. Lutero dizia que Cristo é o filtro pelo qual julgamos a Bíblia. Qualquer coisa que contradiga o amor, a compaixão e o perdão deve ser avaliada criticamente, mesmo que venha de um texto sagrado ou de uma visão celestial. É exatamente aí que precisamos fazer o discernimento entre o que é a palavra de Deus e o que pode refletir influências humanas. Nem tudo em nossos textos sagrados se alinha perfeitamente com nossa compreensão do bem e do divino. Essa é a tarefa desafiadora de quem busca verdadeiramente a justiça e a fé. Reconheço que há textos difíceis, e isso exige estudo e reflexão. Eu mesmo me aprofundei no hebraico para entender melhor alguns contextos, como a história de Cam e Noé. Há indícios no texto original de que houve alguma forma de imoralidade séria no comportamento de Cam, o que explica a gravidade da maldição proferida. Mas veja a sua posição. Você se colocou em um lugar onde sente a necessidade de justificar tudo o que está na Bíblia. O problema com este professor é que ele se considera tão sábio que acredita ser mais inteligente e moral do que o próprio Deus. No entanto, as Escrituras já nos alertam sobre isso. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. É insensatez imaginar que alguém pode ser mais sábio do que o Criador do próprio cérebro, ou mais justo do que aquele que é o padrão absoluto da moralidade. Por que você não reconhece a liberdade que Cristo nos dá e admite? Em nome de Cristo, rejeito certos mandamentos como sendo contrários à moralidade, ao espírito de amor de Deus, que é a quem sirvo. Será que você não pode fazer isso? Acredito que poderia. Minha proposta é simples. Pode haver elementos na Bíblia que são influências humanas, não divinas, e você parece achar que precisa defender absolutamente tudo que está nela. Eu, por outro lado, não me sinto obrigado a fazer isso. Você acabou se tornando um apologista que justifica todas as ações de Deus descritas na Bíblia. E qual seria o problema nisso? Tenho o direito de defender minha fé e as ações de Deus. Você discorda? Estou apenas dizendo que, em nome da sua crença, você deveria questionar certas concepções de Deus apresentadas na Bíblia. Eu faço isso constantemente. Questiono Deus, expresso dúvidas. Mas o que você parece não entender é que, para mim, o que está na Bíblia é inseparável de quem Deus é. Há uma confiança inabalável construída na confiabilidade de Cristo, que reconheceu a Torá e o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Isso me dá segurança para fazer o mesmo. Enquanto isso, percebo que você está perdendo o público. Sua insistência emocional e visão de mundo contraditória estão ficando evidentes. Dizer que eu não tenho o direito de defender Deus demonstra, na verdade, a fragilidade de sua própria posição. O professor defende a Bíblia com vigor, mas quando ele faz isso, está exercendo seu direito de defender sua própria posição. No entanto, quando Cliff o faz, ele não tem esse direito?
Isso é algo simplesmente absurdo de se afirmar. O professor está tão emocional e perturbado com Deus que acaba dizendo coisas que revelam seus sentimentos. Eles possuem pontos de vista distintos. Para mim, ser cristão é seguir os ensinamentos de Cristo. E é com base nesses princípios que me oponho à ideia de um Deus que ordena a destruição de povos. No Espírito de Cristo não posso, em boa consciência, justificar o assassinato de seres humanos, assim como não posso validar a escravidão, o racismo ou o sexismo. Não consigo fazer isso com base nos ensinamentos de Cristo. Cristo nos chama a um discipulado de igualdade. Ele nos chama a honrar a dignidade de todas as pessoas. Cristo me convoca a usar seu espírito para discernir o que na Bíblia deve ser considerado uma idolatria. Esta é uma tarefa difícil, um desafio complexo, mas acredito que é possível. E você sabe o que mais? Você também pode fazer isso. Mas quando ouço você simplesmente afirmar que eu devo legitimar todos os atos de Deus conforme a Bíblia, eu penso: Eu nunca disse isso. Eu nunca fiz essa afirmação. então pergunto, onde estou errando ao colocar essa questão? Deixe-me perguntar. Há algum versículo na Bíblia que você ache tão problemático que não consiga acreditar que tenha vindo de Deus? Lutero, por exemplo, conseguiu fazer isso. Lutero chegou a dizer que a carta de Tiago não poderia ser de Deus porque ela contradizia outros ensinamentos. Eu, pessoalmente, discordo de Lutero. Acredito que Tiago está totalmente alinhado com Paulo, com Cristo, com todos os demais ensinamentos. Então me diga, qual versículo você acharia difícil de aceitar como vindo de Deus? Eu, pessoalmente, tenho dificuldades com diversos textos, mas devido à confiança que tenho em Cristo, estou convicto, de todo o meu ser, de que a Bíblia é inspirada por Deus. Quando Cristo falou sobre o inferno, ele estava falando a verdade. Quando Cristo ensinou sobre amar nossos inimigos, não posso simplesmente descartar esse ensinamento e agir de forma contrária. Se realmente levo Cristo a sério, devo amá-los, mas ele também alertou sobre o inferno. Ele alertou sobre o julgamento de Deus contra o mal. E lembre-se, se não houver um dia de julgamento, se não houver céu nem inferno, então o mal vence. Sou profundamente grato a Cristo por ter alertado sobre o inferno. Isso significa que, no fim, o mal será vencido. Deus garantirá isso. Ao considerar a história dos escravos afro-americanos, vemos que eles aguardavam com esperança o retorno de Cristo, pois entendiam que, quando Jesus voltasse, o mal seria finalmente erradicado. Essa esperança foi uma base fundamental para eles. Sou muito grato por Cristo ter nos dado essa promessa. Thank you so much. Appreciate it. Acho que essa conversa foi mais produtiva do que imaginávamos. Não esperava que um debate tão intenso terminasse com um abraço. É revigorante ver que, mesmo com posições opostas, podemos manter o respeito mútuo. Esse é o verdadeiro propósito de um debate. Não terminar em hostilidade ou desavenças, mas simplesmente expressar nossos pontos de vista. Se discordamos, que seja, mas isso não nos torna inimigos. A Bíblia nos exorta a sermos firmes em nossas crenças. Aprecio a sinceridade de Cliff, que se colocou à frente da audiência para responder perguntas difíceis com honestidade. E sou grato por ele ter mantido sua posição, plantando sementes de reflexão para todos e demonstrando como um debate acalorado pode terminar com um gesto de respeito mútuo. Essa é, sem dúvida, a regra de ouro.